Essa semana que passou, na verdade, eu reassisti esse filme até porque eu queria fazer um vídeo sobre esse modelo do T-1000 inicialmente e alguns de vocês comentaram sobre isso, mas como eu não tenho nenhum vídeo sobre o Gênesis aqui no canal, eu acho que seria interessante falar um pouco mais sobre essa obra. A primeira coisa que eu posso dizer sobre esse filme é que ele é um completo fanservice. Eu vou chutar aqui uns 80 a 90% dessa obra é puramente referências e conteúdos descartados das obras anteriores, o que eu particularmente gosto, mas é claro que também tem algumas coisas aqui pra gente reclamar, nada é perfeito, né? Primeiramente vamos falar das coisas boas e quando sobrar alguma brecha a gente desce o cacete. Eu acredito que eu não preciso falar o quanto que eu gosto dessa franquia e esse filme ele nos proporciona uma nostalgia muito grande através dos seus efeitos especiais que estão simplesmente incríveis. E eu já vou destacando aqui a aparição do Arnold jovem. Eles conseguiram recriar de uma fórmula tão fiel ao T-800 do primeiro filme e mesmo você reassistindo várias vezes essa parte chega a ser de arrepiar, e esse é um detalhe que às vezes a gente deixa passar. Essa versão do T-800 jovem era muito sinistra, e esse já é um ponto nostálgico. Eu particularmente gostei desse elemento porque resgata aquele visual dos anos 80, algo que a gente nunca mais viu na franquia. E outro elemento muito nostálgico é a aparição do T-1000, que ao meu ver poderia ter sido melhor aproveitado. Eu francamente não gosto muito desse rumo que a franquia vem tomando ultimamente, que é ficar presa ainda nos primeiros conceitos, especialmente sempre usando a mesma fórmula do segundo filme, mas de uma fórmula mais genérica, apenas focando cada vez mais em trazer um vilão mais forte e mais evoluído tecnologicamente e esquecendo os personagens mais profundos e traumatizados, como foram concebidos na época, a Sarah e o Reese, que foram grandes personagens profundos e memoráveis. E se analisarmos a história, hoje é praticamente a mesma em todas as continuações, que ao meu ver é algo que não expande nada nesse universo, fazendo com que você fique preso naquela história com cada vez mais perguntas e furos de roteiro e continuações inacabadas. Mas um dos maiores pecados está relacionado com certeza na profundidade dos personagens que já vamos falar mais à frente. Bom, como eu disse, esse filme ele funciona muito bem, ou muito mais como um belíssimo fanservice. Ele é muito bom nesse quesito nostálgico, com certeza, a gente não pode negar. E continuando com o nosso assunto sobre o T-1000, eu acabei estendendo bastante esse comentário, né? Já poderíamos levantar aqui um ponto como a atuação monstruosa do Lee Bin-han. Ele conseguiu transmitir uma presença intimidadora com aquela atuação fria e brutal, sendo uma ótima releitura do icônico vilão, né, que foi interpretado pelo nosso querido Patrick. Essa parte do filme é criada uma tensão muito grande e eles trazem aquela abordagem mais sombria e intensa que o primeiro filme tinha. Só que agora eles são caçados pelo terrível T-1000. E também é válido ressaltar outro ponto muito bacana nesse filme, ou seja, que é trazer esse conceito do T-1000 caçando o Reese no início do filme. Eu não sei vocês, mas eu quando era moleque teorizava muito com meu irmão o quão difícil seria para o Kyle Reese se o T-1000 fosse ter sido enviado no lugar do T-800. E agora, reassistindo, eu percebi o quanto a cena do espelho é simplesmente sensacional, cara. Essa cena, com certeza, é uma das mais memoráveis do filme. Toda essa trama do T-1000 ficou simplesmente impecável e por mais que seja um espaço curto de tempo, conseguiu ser uma das melhores partes do filme, até porque traz o bom e velho T-800 das antigas, frio e brutal, mas agora junto ao icônico metal líquido. Eu acho que eles perderam a oportunidade aqui de ter aproveitado melhor as tramas originais, que seria expandir, né, cenas do T-1000 e do T-800. Podemos dizer que isso é um dos grandes erros de todas as continuações, eles almejam sempre fazer uma trilogia, o que faz com que eles não entreguem tudo de melhor que eles poderiam colocar no primeiro filme. No meu ponto de vista, o Gênesis passou muito perto porque essa obra iria fazer uma coisa que seria explorar melhor as linhas alternativas, tanto que o T-5000 é a própria personificação da Skynet e faz um upload da sua consciência para este modelo avançado de exterminador para sobreviver e alterar o passado, assumindo o nome de Alex, e essa obra não se passa na mesma linha de tempo que os filmes originais. E na minha opinião, esse é o verdadeiro caminho, deixar a trama original descansar em paz, né, deixar a obra de lado e criar uma nova linha do tempo sim, e aí sim trabalhar melhor para que possa ser expandido de uma forma melhor explicada.
Como eu já disse, esse filme ele funciona muito bem como fanservice, sendo uma grande homenagem à franquia, fazendo uma releitura das tramas originais, mas também trazendo muitos conceitos descartados, como aquela abertura que vemos no início do filme. A fotografia visual do filme também está impecável, toda essa atmosfera de guerra futura é uma das mais fiéis à obra original, realmente foi muito bem executado. Existem alguns problemas que estão relacionados a uma abordagem de história repetida e descaracterização dos personagens, mas esse é um filme que acerta em determinados pontos e acerta muito bem, principalmente nos primeiros 40 minutos. Principalmente essa parte que recria o início do primeiro filme com os elementos do segundo. A minha percepção é de um tom mais sombrio e mais intenso nesses primeiros 40 minutos, mas depois começa a mudar para uma abordagem mais cômica junto com a ação. E isso é mais sobre essa questão do filme ter essa pegada mais family friend. E logo no início aqui a gente já tem a presença dos humanos com o código de identificação. E é um detalhe bem bacana que lá nos primórdios do primeiro filme a gente já presenciou, já existia esse elemento e foi estabelecido. Mas é muito bom a gente ver isso novamente, eu gostei bastante. E antes que eu esqueça ou avance muito, eu acho que seria bem legal falar sobre a aparição do Exterminador no esgoto. E faz sim uma referência ao icônico T-800 modelo 102 do Columbo, que ataca a resistência no primeiro filme. Até podemos ouvir os cães latindo nessa cena, reforçando o elemento dos cães, né? Só faltou aquele icônico detalhe dos olhos vermelhos brilhando no escuro. Eu acho que eles perderam a oportunidade aqui de colocar esses elementos. Aos poucos você sente que eles deram uma suavizada, e isso ocorre em diversos momentos, o que particularmente não me incomoda, mas perde um pouco aquela identidade da franquia. Você sente que está faltando alguma coisa ali. O que eu vou falar agora é algo que não me incomoda, mas de um ponto de visão mais crítica, talvez poucas pessoas tiveram essa mesma impressão, mas talvez tenha faltado uma polida visual em transmitir aquela ambientação desoladora entre as pessoas. Você percebe que todos estão ali bem limpinhos, barba feita, cabelo cortado, limpinho, tudo muito brilhante, as pessoas estão bem alimentadas, o que já contrasta com a descrição de pessoas vivendo ao extremo, sem banho, sem alimentos e recursos básicos, privadas de sono, com diversos problemas psicológicos e traumas de perder familiares. A visão que você tem ali é muito diferente do inferno que nos era descrito sobre a guerra. Os personagens foram suavizados, o filme cria certos alívios cômicos e falas irônicas. Você percebe esse contraste, todos ali estão muito mais felizes, inclusive o Reese, que no primeiro filme foi concebido cheio de traumas e problemas psicológicos. Esse é certo dizer que é um dos personagens mais profundos da franquia, ou está entre os mais profundos da franquia. E olha só, eu pesquisei mais a fundo sobre isso e eu descobri que essa é uma grande crítica sobre esse filme e o personagem, que é frequentemente apontado como uma versão descaracterizada e menos impactante do que o herói vulnerável e traumatizado do Michael Biehn no filme original. Como eu disse, isso não é algo que me incomoda, mas quando você olha com uma visão mais crítica, você percebe essas inconsistências, até porque quem é fã da franquia sempre vai querer mais sobre o seu personagem favorito, ou mais sobre aquele universo. E aí nós temos o Kyle Reese, que pra mim é um dos personagens mais incríveis que já foram criados, cheio de camadas, e nesse filme ele é um alívio cômico. Muitos críticos apontam isso como um herói de ação genérico, físico musculoso e bem cuidado de Courtney, que não condiz com aquele soldado que cresceu comendo ratos em um futuro pós-apocalíptico. A fragilidade física do Michael Biehn era o que tornava sua coragem contra um ciborgue imparável e tão inspiradora. No primeiro filme tinha aquele desespero, o Reese tratava o T-800 como o próprio diabo, a Sarah também apresentava esses traumas, e poderíamos esperar um pouco mais desses comportamentos desoladores na resistência nesse filme, só que foi bem ao contrário. Como eu disse, isso não é algo que me incomoda, mas realmente existe essa inconsistência no comportamento entre os personagens. Eu já falei aqui sobre toda aquela extensa cena de abertura que foi cortada no início do segundo filme, e aqui eles fizeram uma releitura, o que na minha opinião foi bem legal ter trazido isso, mostrado quando eles chegam no local, né? Eles percebem que a máquina já foi usada e que o Exterminador já foi enviado para o passado, e foi um plot bem legal, o T-1000 aparecer do nada, indicando que é realmente uma segunda linha do tempo, e isso no final das contas é algo bom. O filme desde o início já deixa bem claro que é uma linha do tempo diferente, uma linha do tempo alternativa. Mas além do T-1000, também temos a aparição do T-800 peladão. Como eu já falei, eu queria ter feito um vídeo sobre o T-1000, mas vamos falar um pouco mais dele aqui nesse vídeo.
Além da sua atuação, que ficou perfeita, muito fiel, respeita muito a obra original, ele nos passou uma presença intimidadora, chegando a ser assustadora. Realmente ficou muito bom essa trama do T-1000. Eu gostei muito, eu não sei vocês, comentem aqui, mas eu particularmente gostei muito. Mas também nos apresenta algumas habilidades novas, e esse é um grande ponto. Essa é uma franquia muito grande, existe muito material, mas na obra original, o T-1000 foi concebido como o último recurso da nossa boa e velha Skynet. Ele ainda era um protótipo experimental, e esse sempre foi um detalhe muito interessante, porque não se sabia exatamente todo o seu potencial. Inclusive temos a questão da humanização, que não é explicado exatamente até que nível celular era feito o escaneamento. E quanto mais o exterminador copiava as pessoas, partes dessas emoções eram integradas à sua memória. E sobre o verdadeiro potencial do T-1000 temos intrigantes questões em aberto, porque ele se adaptava a diferentes situações. Algo que eu nunca falei aqui, não tive tempo de falar aqui no canal ainda, é que no segundo filme o T-1000 ele consegue criar 4 braços adicionais para pilotar o helicóptero, enquanto ele atirava e recarregava. Agora imaginem ele em uma batalha com 4 braços e com 4 lâminas, ele poderia facilmente quebrar ao meio qualquer oponente. Pessoal, ficou algumas coisas em aberto, mas no próximo vídeo a gente explora melhor isso. Como vocês sabem, eu sempre gosto de fazer 1 ou 2 a 3 vídeos sobre o mesmo filme. Eu gosto de explorar bem as coisas mesmo, tentar explicar o máximo possível. E no próximo vídeo a gente explora mais esse lado ali do T5000, né, do T3000 e do T1000. Tem muita coisa aqui pra gente destrinchar. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, fiquem bem, um bom domingo e até mais, pessoal.